Agora, qual é a questão que envolve uma certa dificuldade em compreender o campo harmônico menor? É porque você que está estudando já deve ter visto que nós temos três formas da escala menor. Então, nós temos a escala menor natural, ou primitiva, a melódica e a harmônica. Então, nós temos três formas e temos variações em cada uma dessas escalas. Consequentemente, partindo da ideia de que o campo harmônico é um empilhamento de notas que estão nessa escala, você concorda que para gerar o campo harmônico a partir da escala menor natural ou primitiva, vai ter uma sequência de acordes. Mas quando eu ponho a escala harmônica, menor harmônica, como as notas delas tiveram uma alteração, uma delas é diferente, as opções de acordes também vão ser diferentes. E se eu considero a escala menor melódica, como tem duas notas diferentes ali, alteradas na escala menor melódica, as opções de acorde que vão surgir também vão ser diferentes. Então, o meu leque de harmonias possíveis, na verdade, é a somatória dos acordes que surgem nas três formas. Essa é a complexidade, né? O que torna o campo harmônico menor mais chatinho de memorizar. Porque tem mais acordes, não tem só esses aqui que são, por exemplo, esse do meu exemplo aqui, são os acordes disponíveis para a forma natural da escala menor. O que é essa forma natural? É aquela que surge aqui, ó. Esse é um acorde menor, esse é um acorde diminuto, esse é um acorde maior, esse é um menor, esse é um menor, aquele é um maior, esse aqui é um maior. E aí, é isso mesmo. É isso mesmo? Isso mesmo. E esse aqui volta a ser o menor. Assim, a forma da escala do campo harmônico, né, da disposição de acordes que aparece no campo harmônico da forma natural, é sempre aquela onde os acordes 1, o 4 e o 5 são menores. O 1 é menor, o 4 é menor e o 5 é menor. Tá vendo? E o 3, o 1, 2, 3, 4, 5, o 6 e o 7 são maiores. O 3, o 6 e o 7. E aqui nós temos um acorde aqui, que é o segundo acorde. Ele é meio diminuto. Meio diminuto quando tiver com sétima envolvida. Aqui ele é um acorde diminuto, é uma tríade apenas. Estamos pensando em tríade primeiro. Então aqui nós temos esse padrão. É esse padrão de configuração de acordes. O primeiro é menor, o segundo é diminuto, o terceiro é maior, o quarto é menor, o quinto é menor, o sexto é maior e o sétimo é maior. E ainda a gente pode usar um tipo de grafia, né, de análise, onde a gente coloca assim, ó, e talvez você já tenha visto isso. Eu vou colocar com a cor do grau, vou colocar pretinho. Aqui a gente coloca que é assim, é um bemol 3, já deve ter visto. Aqui a gente coloca que é um bemol 6 e aqui um bemol 7. Nós colocamos um sinalzinho de bemol no terceiro, no sexto e no sétimo grau, ao lado do número romano, né? Porque essa é uma forma de identificar que se você estivesse comparando com o campo harmônico maior, homônimo desse aqui, se você estivesse pensando em Dó maior, o terceiro, o sexto e o sétimo grau, Lá em Dó maior, nunca é um Mi bemol, um Lá bemol, nem um Si bemol. Lá no campo harmônico de Dó maior, o Mi vai ser Mi, não Mi bemol. O Lá, que é o sexto grau, vai ser a nota Lá. E o sétimo grau seria a nota Si, não Si bemol. Então, em termos de comparação com o que seria no tom homônimo, grifa-se, né, grafa-se esse bemol aqui do lado, que evidencia que está diminuído em relação ao que seria no maior, tá? É uma forma adotada, é assim que a gente analisa funcionalmente, coloca esse bemolzinho aí, tá bom? Esse é o padrão que nós temos de acordes para a forma menor natural. E se você tiver com dúvida do porquê que esse é o padrão, você precisa entender que é devido à qualificação intervalar. Lembrando que um acorde, ele surge pela combinação de um intervalo de terça e de quinta que nós empilhamos sobre cada uma dessas tônicas aqui, né? Sobre cada um dos graus da escala. Só que essa terça e essa quinta que a gente empilha é uma terça e uma quinta que segue as notas, os acidentes que estão nessa escala.
Então, vai ter combinações intervalares diferentes. Alguns desses acordes vão ter uma combinação que tem a terça menor, outros vão ter combinação que tem a terça maior. Vai variar o tipo de terça, é sempre terça, mas aqui às vezes vai ser diferente internamente. Algumas vão ser maiores do que outras. E também em relação às quintas, às vezes nós vamos encontrar um intervalo de quinta justa. Às vezes nós vamos encontrar um intervalo de quinta diminuta. Então, essa variação intervalar faz com que o acorde que surja seja um específico, porque você também precisa saber que quando eu tenho um acorde do tipo maior, a combinação intervalar é de uma terça maior e uma quinta justa. Mas quando eu tenho um acorde menor, a combinação intervalar é de uma terça menor e uma quinta justa. E quando eu tenho uma combinação de um acorde diminuto, eu tenho uma terça menor e uma quinta diminuta. E quando eu tenho um acorde do tipo aumentado, que ainda não apareceu aqui, eu tenho uma terça maior e uma quinta que é aumentada, o que não apareceu aqui. Então, uma vez que você sabe disso, que você julga os intervalos que estão aparecendo, você entende por que são esses acordes assim, por que o primeiro é menor, por que o segundo é diminuto, por que o terceiro é maior, o quarto é menor, e aí você percebe que isso aqui é um padrão que aparece em qualquer escala que você fizer. Escala menor, natural, é sempre essa mesma configuração. Não importa que essa escala tem notas diferentes da escala que eu dei de exemplo aqui, que é Dó menor, né? Não importa. O padrão intervalar que vai surgir vai ser sempre o mesmo, porque, na verdade, todas as escalas menores, na forma primitiva, têm o mesmo padrão de intervalos. As notas mudam, mas a distribuição de tons e semitons entre cada um dos graus é o mesmo. Então, o padrão que resulta de acordes também é o mesmo, ok? Indo nessa ideia, você calcula o porquê que há outros acordes que surgem na escala menor melódica e na escala menor harmônica.